Então, existem outros casos. Há uns anos atrás, eu estava com meu irmão, um amigo americano, ele ganhou a segunda temporada do Alone, dos Sozinhos, aquele programa do History Channel, o David McIntyre, ele tinha voltado no Brasil para ver o negócio do green card, do visto de residência dele aqui. E a gente foi para a Serra do Cipó, passar 3 dias lá. Eu gravei uma entrevista com ele no meu canal. Quem quiser conhecer a história dele, é sensacional. Eu aconselho todos a escutarem o que o Mac, o Dave tem para falar, porque são grandes lições de grande valia, mais do que servem mais do que em situações de sobrevivência. Elas se traduzem para outras áreas das nossas vidas. Hoje a gente está aqui no mato, na Serra do Cipó, estou acampando com meu irmão e o Mac está aqui de volta no Brasil, visitando. E óbvio que eu não podia perder a chance de gravar essa entrevista com ele, para ele poder falar um pouquinho de como que foi a participação dele no programa Alone do History Channel, onde ele foi o vencedor. E a gente estava retornando desse acampamento, descendo a serra. A Lapinha da Serra estava lá embaixo, a gente já estava na face da montanha que dá para a Lapinha, quando a gente encontra com um casal subindo, um garotão dos seus 28 anos, cara forte, malhado, camisetinha, cabelão raspado, óculos escuros, sem boné nem nada, com a cara de macho alfa, né? Aí vê a gente lá e fala, só cumprimenta assim e tal, não fala nada. Logo atrás vinha a namorada dele, também vestida de forma semelhante, com uma garrafinha dessa de 500 ml vazia e outra pela metade. Eu imagino que devia ser a dele que ele tinha dado para ela. Foi ela a pessoa que teve o bom senso de parar e perguntar aos únicos seres humanos que estavam naquela trilha se o caminho para o lugar que eles queriam ir era aquele mesmo. E acontece que eles queriam ir para um lugar que chama Cachoeira do Bicame, que é o outro lado oposto, completo. Quando ela perguntou, moço, Cachoeira do Bicame é por aqui? Eu falei, não, não é não, moça. Ela falou assim, eu fiquei sabendo que ela fica 7 quilômetros da Lapinha, e a gente estava acampados a exatos 7 quilômetros da Lapinha. Eu conheço a área, tenho um mapa, sempre faço essa pesquisa. Eu falei, moça, a gente estava a 7 quilômetros da Lapinha. O Bicame é para outro lado. Olha, a gente está no verão, a chance desse tempo mudar agora à tarde. E caiu uma chuva e eu já tive hipotermia às 4 horas da tarde naquela serra no verão brasileiro. A gente acha que hipotermia vai acontecer no hemisfério norte, se estiver, sei lá, na Antártica ou no Polo Norte, não. 4 horas da tarde no verão brasileiro eu tive hipotermia, eu não conseguia ter a destreza para juntar o polegar e o mindinho, tremendo de frio, por conta de uma combinação fatal. Vento e chuva. Vento e chuva. Se você não tem como se proteger do vento e da chuva, sua temperatura interna vai mergulhar. Um ano antes de eu ter tido esse problema com hipotermia, um rapaz da Bahia que foi procurar emprego na serra faleceu diante das mesmas circunstâncias que a gente estava encontrando. Então eu falei para essa moça, a chance de vocês terem um problema aí em cima agora é muito grande, porque está chegando para o meio da tarde, está tipo assim agora, né? 4 horas mais ou menos, o tempo começa a mudar, aquele dia todo calor. Isso é típico no Brasil. Todo mundo sabe disso, né, gente? Não estou contando nenhuma novidade. E eu falei para a moça, olha, se eu fosse vocês, até porque o Bicame não é ir para cima, então vocês não vão encontrar o objetivo seus. Ela foi lá e chamou o rapaz, o namorado dela, e ele desceu. E ela falou, olha, eles estão dizendo que o Bicame não é aqui pra cima, não. Eu falei, não é assim, já foi virando as costas. Eu falei assim, ô moço, não é não. Sabe por quê, gente, que eu fiquei bravo? Porque eu sou pai de 2 filhas. E esse cara estava levando a filha de alguém, porque essa moça tem pai, tem mãe, deve ter irmãos, tem familiares, tem gente que gosta e ama essa moça. E confiou que ela ia estar bem assessorada, bem guardada, bem acompanhada com o namorado dela. E esse cara, por arrogância, ele estava disposto a colocar a vida dele em risco, e aí é um problema dele. Mas colocar a vida da namorada dele, meu irmão, aí você vai mexer com o pai dela. E eu me coloquei nos sapatos do pai dessa moça. E se fosse o namorado da minha filha, uma que ele teria feito o curso de sobrevivência antes, ele não ia fazer uma besteira dessa. Mas se esse cara ia ter que ter uma conversa nada agradável comigo depois.
E foi ela que teve o bom senso de parar e perguntar. Então nós apontamos o caminho certo, tratamos a água, pegamos a água lá, filtramos a água, enchemos os recipientes deles. E o cara, para salvar a face, né, para salvar a aparência, ele falou assim, não, tudo bem, ali em cima tem um mirante. E realmente tinha um mirantezinho lá em cima, vamos ali ver. Eu vi que ele já estava numa situação bem desconfortável. Eles subiram, foi lá, e foi muito engraçado, porque como eles estavam leves, e a gente estava com o equipamento carregado, a gente estava andando mais devagar. Daí a pouco eles desceram pela gente novamente, a moça passou com uma cara brava e cumprimentou a gente assim, e o cara, bicho, ele vinha lá atrás, já viram o Chaves, quando ele faz uma besteira que ele sai chutando, tipo, todo chateado, cabeça baixa, o cara tava desse jeito, assim, bem feito, arrogante. Tomara que a sua namorada te dê um gelo de uma semana pra você deixar de ser trouxa e botar a vida dos outros em risco. O que eu quero dizer com esses casos, com esses exemplos que eu acabei de contar aqui, e eu poderia, gente, contar muito mais exemplos e muitos outros casos que eu testemunhei semelhantes a esses. Casos, inclusive, e agora eu vou falar para os nossos amigos, para os homens aqui, em que as mulheres é que tiveram o bom senso de parar e perguntar aos únicos homens, as únicas pessoas que estavam ali. Porque muitas vezes para o homem é difícil de reconhecer que você fez uma besteira. Que numa trilha, em vez de fazer zig, você fez zag e agora você não está mais onde você havia planejado. Sem problema, isso acontece conosco. Já aconteceu comigo. Esse não é o problema. O problema é a minha arrogância impedir que eu chegue para minha família, chegue para aquelas pessoas e fale, pessoal, estamos com um problema. Eu acho que a gente fez alguma besteira aqui na trilha. Vamos, sabe, pensar nessas pessoas. Então, nós como homens, e eu falo isso aqui para os pais de família, para aqueles que saem e levam as esposas, os filhos, estejam sempre atentos a todo esse percurso, a toda essa jornada, e não sejam arrogantes. Eu sei que é difícil, e isso eu falo como homem também, meus amigos. Eu sei que é difícil, às vezes, você reconhecer que você fez uma besteira, principalmente quando isso envolve a vida das pessoas que estão com você, mas por amor à sua família. Tenham a humildade, se eu ver alguém numa situação dessa, de chegar e perguntar, cara, eu não tô certo, será seu caminho isso mesmo? Ou chegar para as pessoas e falarem, galera, olha só, eu acho que estamos com um problema aqui, e tentar resolver isso. No livro, eu vou tratar de uma maneira muito mais profunda e vou citar muitos outros exemplos que vão ilustrar bem isso que eu estou tentando falar e passar para vocês. Vocês vão sair para o mato, para um passeio de 2 horas, levem um kitzinho de sobrevivência pequeno, cobertor aluminizado, forma de tratar a água, de fazer um abrigo improvisado rapidamente que economize tempo e caloria. Tempo e caloria são prêmios, são dinheiro, são a moeda são as moedas com as quais vocês vão pagar e comprar tudo aquilo que vocês fizerem no mato. Vocês vão gastar muito tempo e caloria. Então o kit de sobrevivência seus deve economizar tempo e caloria. Quando eu falei para vocês que as técnicas de bushcraft devem ser o plano Z numa abordagem de sobrevivência, isso diz respeito à responsabilidade e o entendimento do que implica eu ter que sair no mato só com uma lâmina e ter que produzir todo um kit de fogo. As garantias de que eu vá conseguir a obtenção da brasa e a chama final são muito baixas. Eu, Juliano Antoniolo, com toda a experiência que eu tenho de kit, de fogo primitivo, não sei o que, se eu vou para o mato, eu vou levar minha pederneira, vou levar, se eu puder levar napalm, quem sabe o que é napalm? Uma gasolina gelatinosa que explode, pega fogo em tudo. Se eu puder levar napalm, eu levo napalm, porque eu quero fogo rápido. Tem um caso muito clássico, muito interessante disso, um amigo meu, aliás, um amigo do Mac, esse amigo americano, ele contratou um índio canadense para fazer 15 dias de canoa no Canadá. Olha, de canoa não, de barco no Canadá. No primeira noite, quando eles chegaram e foram acampar, aí o cara tá pensando, cara, tem um índio aqui, né, de verdade, vou ver um índio. Ele achou que o índio ia fazer sei lá, uma coisa xamânica, ia fazer um negócio do fogo lá. E ele tá vendo o índio preparar a fogueira, e eu falei assim, não, cara, agora eu vou ter um show. Isso que o Moraes e o Wester fazem aqui de fogo primitivo, o cara tava doido pra ver isso aí. O índio, meu irmão, chegou lá no motor da lancha, tirou lá, sei lá, o diesel ou a gasolina, chegou na fogueira, jogou lá, pegou o fósforo e pum, eis o fogo. E o cara,
né? Tipo de outra volta naquele meme, né? Tipo, tentando entender, mas como assim, filho? Aí virou pro índio e falou assim, mãe, mas é assim que você faz fogo? Sabe o que o índio respondeu para ele? Você conhece outra forma mais rápida e melhor de fazer? O cara é pragmático. Porque quando o fogo primitivo é muito bom, te dá uma satisfação enorme, é sensacional. A gente estava ali, a gente sentiu o cheiro da madeira queimada e eu brinquei, smells like victory, né? Tem cheiro de vitória, é uma coisa muito boa. Mas pra gente brincar de homem das cavernas, brincar de índio, brincar de o que quer que a gente esteja a fim de curtir. Porque na hora que a vida suas entra na balança, e principalmente dos familiares que estiverem com vocês, a gente não brinca nem com a nossa vida, nem com a vida das pessoas. Você quer fogo garantido, rápido, fácil, economizando tempo e caloria, as moedas do mato, igualzinho aquele índio fez. Igualzinho aquele índio fez. Eu tenho aqui, eu trouxe aqui alguns itens que eu vou mostrar para vocês que podem ser de grande valia numa situação de sobrevivência. Numa situação clássica de sobrevivência, o que você tem que estabelecer é o triângulo da sobrevivência, abrigo, água, fogo. Se você consegue estabelecer um abrigo onde você possa dormir, água para se hidratar e fogo para se aquecer e melhorar o seu psicológico, você já está muito na frente nesse jogo da sobrevivência. Você consegue comprar o tempo que você precisa para ou bolar uma estratégia de sobrevivência e efetuar o autorresgate ou ser resgatado. Então esses itens aqui são alguns exemplos. Hoje em dia a tecnologia e o mercado oferecem uma variedade de coisas legais que você pode utilizar para dar conta de abrigo, água, fogo, depois sinalização, navegação e comida. Mas eu gostaria de ilustrar aqui alguns poucos objetos que podem salvar a vida de vocês, podem fazer a diferença na vida de vocês.